ardendo e palpitando que eu venho conversar com vocês hoje. Não é uma palestra, é um bate-papo. E claro, eu preparei durante 2 semanas e no momento a gente esquece tudo, né? Bom, inicialmente eu tinha como público-alvo essa conversa para todos os pais que estão presentes e para os pais que estão assistindo através do Facebook. Quem aqui tem filhos? Né? Quem aqui tem sobrinhos? Netos? Bisnetos? Afilhados? Ou seja, não dava para ficar só limitando a só quem é pai, quem é tio, porque a gente sempre tem alguém para cuidar. E o conteúdo é tão importante e é sempre um privilégio, assim, um desafio quando a gente vem aqui para cima, mas é muito bom porque a gente aprende, o estudo, a gente se preparar para conversar com vocês, nos faz crescer. E eu gostaria de compartilhar essa paixão que me consumiu no aprendizado da noite. E agradecer a toda a espiritualidade e a mensagem de hoje, que vem muito a calhar. Porque todas essas tentações faz gerar isso que a gente está vendo no momento. E o que me motivou a conversa de hoje? Porque são tantas palestras maravilhosas falando sobre o Evangelho, o que é, como fazer, por quê. E foi através de observações, de conversas com crianças, com jovens, com outros pais, com outros evangelizadores, que eu percebi que tem muitos pais que não estão abraçando o culto em casa, nos seus lares, nos lares espíritas. E além de não fazer isso, tem aquela expectativa do tio e da tia na evangelização de que são eles. Essa é a responsabilidade dos tios a fazer florescer o espiritismo nas crianças. E o processo não é bem assim, porque a evangelização não acontece tão rapidamente. Leva tempo. Olha só quantas vidas que a gente está tendo para se evangelizar, né? Então, imagina trazer as crianças, um grupo diverso, com background, não sei dizer background em português, diferentes, perdão? Bagagem diferente, históricos diferentes. A gente se encontra uma vez por semana nesse lugar maravilhoso, a Casa Espírita. Tem toda a assistência espiritual. Mas não dá para fazer aquilo acontecer. A gente é uma expansão daquilo que acontece no lar. E quando eu vi que estava acontecendo essa falta de evangelho, a criatura afobada que eu sou, falei, não, seu Geraldo, preciso fazer uma palestra porque essa realidade não pode acontecer. Mas não seria muito cristão da minha parte fazer isso, né? Porque fora da caridade não há salvação. E a compaixão baila, caminha, mãozinha dada com a caridade. E a verdade é que aquele fogo que me acendeu de fazer essa conversa me fez realizar de que são os pais que estão precisando de acolhimento, são os pais que estão precisando de serem ninados, de serem chamados à realidade. Gostaria de... Opa! Assim, aqui. Teoricamente deveria ser aqui. Tem que cantar para rimar, que esse aí é baiano. É baiano. Bichinho, baixe. Bruno. Oxente. Nós precisamos chamar o nosso maior técnico de informática aqui, porque é só ele que vai resolver esse negócio. Mas estava funcionando na hora que nós... Olha aí, moço. Como é que você conseguiu com essa barra? É que aí eu vim aqui, eu apertei aqui, apareceu essa barra e você apertou aqui, que não deveria estar fazendo assim. Tá vendo? É que despertou. Acordou. Ele estava no ritmo baiano. Oxente, bichinho, lavante. Lavante. Até sair da rede. Levante. Bom,
Então, gente, no Livro dos Espíritos, na questão 208, a pergunta é a seguinte: os espíritos dos pais não exercem, e perdão já de antemão pelo português, eu já não consigo mais digitar, ou se é possível digitar num laptop em português, é tudo em inglês. Então, os erros de português vão estar aí presentes, perdão. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E a resposta: exercem, e muito, pois já dissemos que os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falharem, serão culpados. Que pesado, né? A doutrina nos ensina que a reencarnação é uma lei natural, portanto divina, que nos oferece duas finalidades. A primeira, aquela oportunidade de reparar erros do passado. E a segunda, de contribuir para o progresso da humanidade. E é no lar que os espíritos se reencontram. É nesse ambiente que as ferramentas e as oportunidades são oferecidas para a gente desenvolver a fraternidade, a paciência, a solidariedade. No lar. Aprender o amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é muito importante e é muito delicada. No livro O Consolador, Emmanuel nos afirma que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A doutrina também nos ensina como que é o planejamento familiar. Como que a gente se encontra lá em cima? Quem vão ser os membros da família? Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é afilhado? E a gente concorda com as propostas de mais uma encarnação, vamos nos ajudar, tudo muito lindo. Mas o que é que acontece quando a gente encarna? Pega o endereço errado e... Puxa vida, ó. Esquecemos o que temos de fazer conosco. Imagina ainda, agora vem o neném. Seja pelo parto, seja pela adoção. É lindo. E eles não vêm com manual de instrução. Para uma mãe, pai, saber que diferença de choro é de um recém-nascido, tá com fome, tá com dor, quer colo, é difícil, a gente fica perdido. Eu, quando era criança, achava que toda mãe, quando amamentasse, que todo mundo fala, amamentar é um vínculo, cria um elo tão lindo com os pais. Então, eu achava que toda mãe, quando amamentava, na hora do ato, baixava o conhecimento, um download do Wi-Fi divino, porque a minha mãe sabia de tudo. Tudo que eu fazia errado, minha mãe já sabia. Falei, uau, toda mãe é tão sábia. Tem que ser no ato de amamentar, que baixa a informação. E aí vai dar tudo certo. Que ilusão. Que ilusão. Mas será que realmente a gente não tem um manual? Olha aí. Esse aqui é mais antigo. A edição é mais antiga. Esse aqui tem história para contar. Mas existe sim um manual. O Evangelho, gente, é impressionante. Não existe situação da qual você esteja passando que aí não te diga como agir. O que significa Evangelho? Alguém gostaria aqui de compartilhar esse conhecimento? Alguém se atreve? O que é que vocês entendem por Evangelho? Ninguém?
código divino, palavras de Jesus, a boa nova, muitos dizem, né? Obrigada. Então, a informação do Cristo, as instruções do Cristo, não é pela Delane, não é pelo nosso querido seu Geraldo, pelo nosso amado Alex. Não, é do cara. Tá aí, ele nos ensinou. E o que é também que ele nos comentou, nos prometeu? Se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei no meio deles. Então, que maravilha! A gente tem um manual não só com as instruções dele, mas se a gente se reúne, ele vai estar com a gente, no nosso lar. Então, por que não abrir as portas do lar para receber Jesus semanalmente? É uma festa. A gente faz bolo. Bom, minha mãe fazia bolo toda sexta-feira, era uma coisa assim, um ritual. Não sei por quê. Mas semanalmente a gente pode se encontrar com Jesus. E se vocês me permitem, já que a gente faz tanta coisa e a gente é tão agitado, como diz em inglês, people to see, places to go, things to do. Tá todo mundo, né? Tem sempre alguém para ver, tem sempre alguma coisa para fazer, tem sempre algum lugar para ir. E a semana passa. Mas olha, ele está aí, semanalmente, pronto para entrar no nosso lar. E a gente é ocupado. E tem esse livro maravilhoso, se vocês me permitem ler, a apresentação de Emmanuel. O livro chama-se Evangelho em Casa e é ditado pelo Espírito Meimei. E na apresentação, Emmanuel diz: praticas cultos diversos em casa de maneira imperceptível. O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza dos pensamentos. O estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muita vez, é provisória ilusão. Se abraçares realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto com o Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança e a harmonia moram no lar. O carinho é entendimento fraterno e o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Pensando nisso, oferece-te Meimei as páginas desse livro. Possa ele, pois, ajudar-te na formação do teu núcleo de evangelho entre as paredes do próprio lar, porque se a doutrina espírita é o Cristo em luz para a humanidade, acima de tudo, é a luz do Cristo no coração. E esse livro é muito, desculpa me referir nesses termos, é muito legal, porque eles expõem de uma maneira tão simples uma família fictícia das reuniões semanais no culto que tem no lar. Para quem não sabe, é ótimo. Eu realmente não o conhecia. E agora, com o estudo, me apaixonei. Muito lindo. E eu gostaria de dividir com vocês que eu nasci numa família espírita. Eu tive essa grande felicidade de nascer num lar espírita. Meu pai, quando se casou com a minha mãe, ele apresentou a doutrina para ela. Ela não era espírita. E a mamãe, com o tempo, se apaixonou e decidiu realmente usar o manual na educação dos filhos. Então, eles eram muito cuidadosos, mais específica a minha mãe, em tudo que entrava no lar. O acesso que as crianças tinham, que tipo de informação. Naquela época, talvez fosse um pouco menos desafiante do que é hoje. A gente tem computador, tem celular, o mundo está em casa. Na minha época, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu tinha só livros. Sempre gostei de ler e para mim era uma felicidade entrar na livraria da FEP, a Federação Espírita Pernambucana,
com a mãozinha com meu pai, para escolher que livro infantil espírita eu ia ler. Eu adorava aquilo. Além dos livros espíritas, a Turminha da Mônica, o gibizinho, que eles liam primeiro, eu lia depois e a gente discutia o que estava certo e errado, de acordo com a doutrina, porque às vezes eu reacionava muito como se fosse a Mônica, e não era muito legal. Ou eu extrapolava no suco de cajá, como a Magali, também não era legal. E além disso, os livros do Monteiro Lobato. Era isso. Eu não tinha mais acesso a nada. Mas eu tinha a doutrina, mas vou confessar que meus pais nunca fizeram o evangelho no lar. Foram 30 anos depois, saindo do Recife e vindo para Orlando, que eu tive presente de aprender, de conhecer, através de 2 casais maravilhosos, se me permitem, a Claudinha e o Renatinho, que me explicaram o que eram, juntamente com os meus pais, e o Alexandre e a Eliane, que foram lá em casa. Vamos ajudar, vamos explicar, vamos fazer, porque eu tinha ideia de que era uma coisa assim, mirabolante. O que é o Evangelho? Eu não entendia. Meu pai e minha mãe, não sei por que nunca fizeram. E está aí o Evangelho. Bezerra de Menezes. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. E é verdade. É uma conversa fraterna, uma reunião fraterna. Pode ser com os parentes, com os vizinhos, com amigos. Pode ser sozinho. Mas eu sou eternamente grata por vocês. Porque apesar de conhecer a doutrina, eu não tinha um manual, eu não sabia ler o manual. E eles me ajudaram nisso. Mas o que é o Evangelho no lar, né? Afinal de contas, estou falando aqui, eu também não sabia, eles que me ensinaram. É simples. Como eu estou aqui gerando... O público inicial eram os pais, eu usei imagens um pouco mais infantis, para botar de uma maneira mais leve, menos complicada, porque não é complicado. Não seria da doutrina ter ritual, ter dogma. A gente sabe que não é bem assim. Então você vai escolher uma noite, um dia, um horário da semana. Escolhe o dia que é melhor e mais conveniente para os membros da família e escolhe o horário. E por que precisa ser específico o dia e o horário? Porque assim como a gente vem à casa espírita, existe todo um trabalho para harmonizar esse ambiente, para nos receber, acontece no nosso lar. Existem espíritos que estão ali responsáveis em auxiliar a higienização da casa, a harmonização. Se tem algum amiguinho menos feliz, afasta. Por isso que a gente precisa desse compromisso, desse dia. Marca na agenda. Você pode opcionalmente trazer a jarra de água ou trazer copinhos de águas individual, mas por que a água, se pergunta? Porque a água é facilmente magnetizada. Os fluidos são absorvidos e esses fluidos vão nos ajudar em um propósito curativo ou algo mais tranquilizante, harmonizante. Por isso que colocamos a água. Inicia-se uma prece muito simples, mas sincera. Afinal de contas, a gente está conversando com o nosso irmão, está chamando o nosso pai. Fala simples, fala do coração. Pega o Evangelho, você pode abrir aleatoriamente, se quiser, ou você pode seguir a sequência dos capítulos, faz a leitura, comenta com os outros membros, faz depois uma vibração pelos parentes, pelos vizinhos, pelas nações, pela humanidade. Nós somos responsáveis também por todo mundo que está lá fora. Fazemos a prece de encerramento e não cai na balada. Mantenha a vibração naquele dia. Porque de que adianta ter toda essa preparação e aí você vai assistir algum programa que não está na mesma
frequência, uma música que não está na mesma frequência. Mesmo porque é difícil, gente. Depois que a gente faz isso, Nossa Senhora, é assim, a minha viagem ao spa, eu fico tranquila, eu durmo bem, eu me sinto bem. É uma paz, dá para se sentir a diferença no ambiente. Recentemente eu estava numa viagem e segunda-feira às 8 é o meu momento de receber Jesus. Mas eu estava fora de casa. E graças a Deus também a internet foi muito bom, eu não tinha o evangelho comigo, mas dá para baixar online. E o neném estava um pouquinho agitado, chorava. É impressionante como o ambiente da casa se transformou. Funciona. É maravilhoso. Aí, o que é que a gente faz quando tem criança? Porque a linguagem no evangelho é um pouquinho erudita, né? A gente às vezes tem que recorrer a um dicionário, tem uma palavra que a gente talvez não tenha mais o uso. E com criança, criança tem prioridade. Então, fazemos a prece, temos a nossa aguinha e a abundância de material infantil para evangelização é impressionante, muito mais do que eu tinha quando criança. A coletânea inteira, então são histórias e ainda tem a parte para a criança colorir. Porque você pode ler a historinha infantil, enquanto a criança está colorindo, você pode abrir o seu evangelho, ler a mensagem e seguir com o curso natural. Tem o próprio evangelho, em resumo, para as crianças. O céu e o inferno para as crianças. É maravilhoso. E eu fiquei bem mais feliz ainda, porque antes a Turminha da Mônica era só a Turminha da Mônica. Agora com o Luiz Rivas, é muito mais que isso, gente. O Evangelho está aqui de uma maneira que a criançada associa. Tá fácil. Tá fácil para a gente. Além do manual, que a gente já tem aqui todo um arsenal que a garotada não tem como não gostar. São histórias, livros, todos. É impressionante. Eu fiquei, realmente, eu vou pedir todos. Porque eu sou uma criança grande. E é muito gostoso colorir. Às vezes é até terapêutico para um adulto. Colorir com a mensagem do Cristo. Esse é o mais moderno do que eu encontrei, a Tatiana Benites. Ela tem a Laurinha, essa garotinha de 8 anos, que é um pouco receosa de espíritos, mas ela é tipo um Sherlock Holmes. Ela não se contenta em só ter medo, ela quer saber por quê. E essa coletânea, apesar de ser a história de uma criança, é para um nível mais assim de 11 anos adiante. Mas como eu sou uma criança grande, eu vou ter aqui também, porque me parece muito legal essa maneira descontraída de apresentar para as crianças. Fica à vontade, se quiserem que eu volte algum slide para fotos, é só falar. Eu comecei aqui. 1, 2 e 3, eu vi alguns sorrisos, mas até hoje funciona. O Né e o Lúcio, pena que eu não tenho mais os livrinhos, mas serve para sempre. No SOS Família, uma linguagem agora já bem mais detalhada. A Joana de Ângeles, adoro, mas eu sempre preciso recorrer ao dicionário porque o meu vocabulário também é muito curtinho. Mas ela diz que quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias, no afago, no mimo do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então, olha só, a tua casa agora é foco de luz para a rua inteira. Ela vai mais além, dizendo que num prédio de apartamentos, um apartamento, uma célula,
uma família em oração, em comunhão com o alto, todo o prédio se ilumina. Procurei como desesperada na internet uma imagem dessa, mas não consegui. Na minha cabeça é a coisa mais linda do mundo. Imaginando todos esses espíritos que vêm acolher, aprender, porque o evangelho não é só para a gente aprende, e os desencarnados também. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos, pela evangelização dos nossos filhos, nos beneficiamos da proteção contra vibrações não tão felizes. Então, por que não fazer? Por que não ter essa festa? E como encerramento, como estamos tratando de crianças também, eu gostaria de terminar com essa imagem, onde um chega e diz: cheguei para perturbar a casa do Zé. E o outro espiritinho já diz assim: não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. Então, pessoal, abracem essa luz. Não deixem que as tentações, que a internet, que o celular, que o trabalho, que todas as outras responsabilidades e obrigações tomem conta do nosso crescimento moral, do crescimento moral das nossas crianças. Porque é tão lindo viver com Cristo. Muitíssimo obrigada. Eu espero que o coração de vocês se encha com a mesma alegria que eu estou sentindo agora. Porque realmente é maravilhoso conhecer a doutrina. Muita paz.